Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de mangá que vocês estavam pedindo. Vou mostrar tudo, tá? Tem bastante coisa e tá tudo bagunçado porque por conta da reforma, né, do banheiro, a gente teve que fazer toda aquela mudança e depois a gente pôs de volta aqui na estante. Só que a gente não pôs bonitinho, sabe, organizado, deixou tudo meio que jogado para arrumar depois e no fim acabou ficando. Então eu vou mostrar para vocês tirando, né, os mangás para vocês verem também como dá trabalho fazer isso. E aí, ó, vou mostrar aqui para vocês a JJ. Olha a JJ, o que ela tá fazendo. Ela adora fazer isso. Ela sobe aqui pelo sofá aqui por baixo e entra embaixo da coberta e fica aí de boa o dia todo, né, GG? Sabe que eu tô falando dela, ó? Aí ela já fica, olha a preguiça disso. Então é isso, pessoal, ó, tem uns mangás aqui, tem outros mangás ali, e aqui no quarto também tem, aqui é onde mais tem um monte. Os mangás ficam aqui. Então tem tanto aqui na frente quanto aqui atrás. E também tem os HQs. Mas como vocês pediram os mangás, então eu vou mostrar só os mangás, hein? Então se quiserem também dos HQs, vai ter que pedir aí nos comentários, tá? Bom, pessoal, voltei. Já peguei aqui os mangás pra gente ir vendo cada um deles. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar pelo que vocês viram aqui em cima, que é o Akira. O Akira, eu peguei tudo de uma vez na feira da Unesp que teve no primeiro semestre do ano, né, de 2025. Então aí eu já peguei ele completo porque tem os descontos dessa feira, tem 50% de desconto. São todos esses. Eu ainda não li. E o pessoal tá pedindo pra mostrar os mangás e falar os que eu já li e os que eu ainda não li. Vocês vão ver que vai ter muitos mangás aqui que eu ainda não li. Por que isso acontece? Porque você tem que comprar logo, né, esses mangás, porque senão eles esgotam e você fica sem. Se você quiser fazer coleção, você pode acabar ficando sem. Que nem teve o caso de um que eu acabei ficando sem. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Então você tem que comprar logo, por mais que você não leia, pra você não perder, né? Mas tem que se organizar e conseguir ler isso aqui, né? Porque não adianta nada comprar e ficar parado aí sem ler. Esse daqui é o Akira, volume 1. Tem um filme baseado nesse mangá. É um mangá clássico, então é um mangá mais antigo, muito famoso. É o volume 3, o 4, o 5 e o 6. Pela capa, né, já dá pra ver que é uma distopia, pela editora JBC, e o autor é o Katsuhiro Otomo. Não sei se eu tô falando certo, provavelmente não. Como eu não falo japonês, que é difícil de saber como fala exatamente. E é um mangá normal, né, preto e branco. Se lê de trás pra frente. Então começa a ler por aqui, tem muita gente que não sabe, a gente lê ao contrário. As primeiras páginas são coloridas. Tem umas partes aqui coloridas, bem bonitas. Depois começa de fato a história em preto e branco. Tem uma jacket aqui, todos vão ser assim, tá? Todos os volumes. Tem essa jacket. Esse tipo de mangá é um mangá que você tem que ler em casa. Que nem eu leio muito na condução, né? No metrô, no ônibus. Então é onde eu consigo dar um up nas minhas leituras. Quando eu pego o metrô e ônibus, eu vou que vou, eu leio assim super tranquila. Só que esse daqui é um tipo de mangá que não tem como, né, você levar com você. É muito grande, muito desconfortável e ainda pode amassar, né, estragar. Vamos ver se aqui tem uma descrição, uma sinopse? Tem, galera. Tem a sinopse, mas desse lado tá em inglês. E do outro lado tá em japonês. Então fica um pouco difícil. Mas pelo menos aqui dentro tá em português, né? Os balões tá em português. Mas é algo assim, meio futurística, né? Meio uma distopia. Tem bastante ação, tem bastante violência também. Então quem não gosta muito de assistir ou ler coisas de violência, aqui vai ter, né? Mas pra quem gosta de ficção científica, distopia, mais ou menos por aí, essa linha. Tem uma coisa mais tranquilinha, os mangás da Sakura.
São 12 no total da Sakura, também é da JBC. E vai contar a história, né, dessa menina e essa menina que é a principal é a Sakura e o Quero, que é o Kerberos. E ele é o protetor das cartas Clow. Então é uma história assim de magia, né? É uma menina normal que tá na escola e ela vai limpar lá a casa dela, porque ela mora com o pai e com o irmão, né? E eles dividem as tarefas da casa, então cada um faz uma coisa. E no dia dela era o dia de limpar o sótão. O sótão não, o porão. E ela limpando lá o porão é tipo uma biblioteca que tem ali do pai dela, que o pai dela é professor, então ele tem bastante livros lá embaixo e tudo mais. E ela ficou de limpar aquela parte, né? Ela encontra um livro e quando ela pega o livro, ela se interessa, acha bonito a lombada, né? Pega o livro e ela abre e vê que dentro não é um livro, é tipo uma caixa que guarda várias cartas lá dentro. Aí ela lê a primeira carta, que a primeira carta é a carta Vento. E aí ela lê aquela palavra e quando ela faz isso, as cartas saem voando e voam para todos os lados. Esse Quero, que é o protetor lá, é o guardião desse livro, dessas cartas, ele aparece. Fala que ela vai ter que pegar todas essas cartas que ela perdeu. Então a história vai começar dessa forma. E ela vai ter uns poderes lá para poder pegar as cartas e tal. É bem interessante, é bem legal. Vale a pena. E tem o anime também. Tem essa outra aqui que é a continuação. Depois de alguns anos, teve essa temporada. A autora decidiu... Eu procurei aqui o nome da autora, eu não consegui achar, pessoal. Depois de alguns anos, aí a autora decidiu fazer uma nova história dela aqui, mais velha. Então, assim, esse daqui eu já li, que é a primeira temporada, eu já li tudo. Já vi também o anime, né? Tem os filmes, acho que são no total 3 filmes, se eu não me engano. E esse daqui eu comecei a ler. Eu nem sei aonde eu parei. Se eu parei no terceiro ou se eu parei no quarto. Por quê? Porque eu comecei a ler e achando que ia ter, né, todo mês ou a cada 2 meses, sei lá, um novo volume. Só que a editora tava demorando muito para publicar e tinha um espaço de tempo muito grande e aí eu fui esquecendo a história. Não sei se isso acontece com vocês também. Se eu não pego para ler assim de uma vez, demoro muito, tipo, leio agora, sei lá, janeiro. Aí depois eu vou ler só em março. Já era, galera, eu esqueci. Já aconteceu não só com esse da Sakura, mas uns outros também que eu vou falar pra vocês. E aí eu falei, não, vou esperar finalizar tudo pra começar a ler. Só que aí tem um porém, né? Isso é um problema, porque você tá animado lá, lendo toda hora um novo volume e tal. E a gente espera tudo isso e aí acaba não lendo mais. Então, ó, eu acho que essa daqui é o último volume, que é o 16. Ele saiu agora nesse ano, se eu não me engano, foi nesse ano que saiu esse último, que veio com um marcador. Olha que bonitinho o marcador. É o único que veio com marcador, porque eu sempre compro na Amazon ou na feira lá dos livros, né? Ó o Snow mexendo na câmera. E nunca vem isso aqui. E nesse daqui não sei o que aconteceu que veio. Então, eu ainda não consegui ler. Nem sei se um dia eu vou conseguir, quem sabe, né? Vamos pensar positivo. Então aí tem o volume 1. As capas são bem parecidas. 2 é preto e branco. As primeiras páginas são coloridas. Bem bonitinho. Ah, e eu tinha comentado, né? Eu ia falar e acabei esquecendo. Que esse primeiro volume aqui, vamos ver se tem a data. Vamos procurar a data de quando saiu. Faz muito tempo já. Eu acho que eu tava na faculdade quando eu comecei a ler. Já faz uns 5 anos, eu acho, hein, gente? Por isso que não dá, tem que esperar eles terminarem de lançar tudo, porque senão, ó, tô falando 2019. Esse primeiro volume saiu aqui no Brasil em 2019. E esse último aqui, vamos ver. Isso mesmo, ó. E esse último volume, 2025. Então, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos. Mano, eu não ia lembrar, de verdade, um mangá que eu li em 2019 e consegui ler o último em 2025.
já esqueci tudo. Então eu tive que esperar eles publicarem tudo. Só que aí no fim fica esse o problema, né? Que aí a gente, depois eu leio, vai lendo outras coisas na frente e esses mangás vão ficando. É triste, mas fazer o quê? Ó, volume 3. Vou mostrar rapidinho, senão vai ficar muito longo. O volume 4, o 5, 6. Esse daqui é uma edição nova, porque tem uma outra antiga que eu tenho aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês. Porque essa daqui são vários volumes dentro de um só. Saía por R$14,90 na época. E antes dele tinha uma outra edição, que aí ela era menorzinha, então era mais barata também, e aí são mais volumes. Mas é a mesma história, só muda a edição mesmo, que essa daqui é uma edição especial e a outra é uma edição mais simples. Esse daqui é a história nova da Sakura, né? Ela mais velha. Então é no mesmo estilo também, ó, é branco e preto. Acho que aqui tem, não tem colorido. Mais simples. É aquele papel jornal que eu não gosto. Esse daqui, o papel é bem melhor. Ele é, se vocês verem, é branquinho. Ele é mais grosso e ele não é poroso. Então é mais difícil de embolorar. Se bem que aqui tá um pouco já, ó, tá vendo? Mas esse daqui, ele é terrível, porque ele é um papel jornal mesmo. Acho que eles usaram esse papel para baratear, né? Ficar mais barato o mangá. Mas é ruim. Ele embolora com muita facilidade. Então aqui já tá embolorado. Ele também tem uma jacket. E é rosinha. Cada volume é uma cor diferente. Então esse primeiro é rosa e os outros é de outras cores. Vamos mostrar o volume 2 para vocês. Ó. Esse é o volume 2, ele é verde. E é a mesma coisa. Também com esse papel jornal da JBC. Volume 3. Provavelmente esse deve ser azul, né? Vamos ver rapidinho. Azul. O 4, 5, o 6, que é mais simples. Vou mostrar só a frente, tá? 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, o 14. Se eu não me engano foi o 14, gente, que eu comprei na feira da Unesp. E aí quando teve promoção na Amazon, eu achei que eu não tinha esse daqui ainda. E aí eu comprei. Não sei se foi o 14 ou se foi o... Acho que foi o 15, gente. Foi esse 15 aqui. Eu comprei, aí quando chegou aqui, eu fui colocar na estante, tem 2 volumes iguais. Aí eu consegui devolver o da Amazon. Que bom, né? E o 16. É porque as capas são muito parecidas. Então eu acabei me perdendo. E como eu comprei na Unesp, então lá na Amazon, a maioria dos livros eu compro tudo na Amazon, que é bem mais barato. Então, eles colocam lá, esse livro foi comprado em tal dia, né? Eu sei que eu já peguei, então não tem tanto problema. Mas aí quando pega um fora, né? Aí acontece essas coisas. Vou mostrar o antigo. Aguardem aí. Ó, esse daqui é o primeiro volume, a primeira edição, né, na verdade, que saiu aqui no Brasil. Acredito que seja bem raro de achar, né? Na época eu trabalhava no centro da cidade e aí eu fiz uma caça lá pelos sebos do centro, né? Que lá no centro tem muito sebo. E eu encontrei, então eu fiz realmente uma caça a Sakura para conseguir todos os volumes. Então é um volume mais simples, um volume mais simplesinho, então ele é bem fininho. Ele custava na época R$2,90, R$2,90, gente. E ó, ele também é papel jornal, então aquele lá vai ficar desse mesmo jeito mais pra frente, certeza. Então assim, tá tudo embolorado, tá tudo oxidado. O Snow tá aqui, ó, me ajudando, né, Snow? Aqui, ó, que legal, né? Sempre aqui nessa página tinha alguma coisa de um outro mangá, né? Então esse daqui é do Samurai X. Samurai X, Mangá Samurai X volume 1, apenas R$2,90, já nas bancas. O retalhador espera por você nas bancas. Bem bacana. Aí tinha esse daqui, né? Comece a ler por aqui. Que mostra, pare, você está começando do lado errado.
Ah, na época a JBC tinha esse Kenshin, né? Agora acho que já não tem mais isso. Era uma outra revistinha que eles tinham sobre a editora, as novidades, né? As notícias dos mangás. Era tipo um folhetim, né? Mas em revistinha. Então esse daqui é o volume 1, o volume 2. E eu consegui, gente, todos os volumes. Eu fui atrás, né? Na época que eu trabalhei lá no centro. Praticamente conheço todos os sebos que tem naquele centro da cidade. Que eu tinha, na época que eu trabalhava lá, eu tinha 2 horas de almoço. E a gente almoçava rapidinho, eu com os meus colegas, e eles gostavam também de ler, né? Então a gente ficava o dia todo nos sebos lá do centro. A gente sempre ia lá, comprava um livrinho ou outro, trocava também, porque tem a opção de você pegar um livro que você não quer mais e fazer a troca, né? Assim não precisa gastar dinheiro. Consegui todos os volumes por lá. Alguns eu já tinha em casa. Tem um outro mangá que eu vou mostrar pra vocês logo logo, que foi a mesma coisa. Eu fiz a caça também. Fui até lá na Liberdade, mas na Liberdade já não tinha mais. Teve um que eu consegui achar na banca. Tem uma banca de jornal lá na Liberdade, perto do metrô mesmo, ali da estação. E lá eu consegui encontrar 1 ou 2 volumes desse mangá que eu vou mostrar pra vocês logo logo. Ó, é na mesma pegada que as outras edições que eu mostrei pra vocês, né? Todos têm a fotinho da Sakura, com ela com roupas diferentes, porque a amiga dela, a Tomoyo, ela é uma excelente costureira. Então, toda vez que ela ia conseguir pegar, que ela ia atrás de uma carta Clow, né? Todas as vezes que ela ia caçar uma carta Clow, a Tomoyo fazia uma roupinha diferente pra ela. Esse daqui eu já lembro bem porque eu assisti muito, gente. Nossa, eu assisti pra caramba. Tanto ler o mangá, né? Quanto o anime. O anime eu acho que eu assisti mais. Eu assisti muitas vezes, várias vezes. Então, assim, eu lembro bem. Já os outros, quando você vê só uma vez, né? Acaba esquecendo. A cabeça da Dory, né? É memória curta. Esse daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, é do autor Junji Ito. Eu nunca li nada dele, porque ele escreve muitos livros e mangás de terror. E aí eu não curto muito, né, essa pegada de terror. E a JBC lançou esse livro aqui dele, é Diários dos Gatos. Que, assim, não é terror, mas como é o Junji Ito, né, então ele consegue colocar coisas de terror em qualquer coisa. Mesmo que não seja de terror, ele coloca um pouquinho, né. Então é nesse caso aqui. Esse Diário dos Gatos vai contar a história do Junji Ito mesmo. Então ele na casa dele com os gatos dele. Vai contar a história dos gatinhos dele, né? O dia a dia dos gatos. Tem um momento aqui que o gato dele escapa. E aí ele tem que correr pela vizinhança tentando achar o gato dele. Então assim, é desesperador quando o gato foge, né? Mas tem um final feliz, gente, tá? E assim, é muito engraçado, porque ele mescla coisas assim cômicas que os gatos fazem e mescla também esse terror. Então tem um dos gatos dele, que é esse daqui que tá na capa, que ele tem uma manchinha, ele tem 3 ou 4 manchinhas acho que são 4, 1, 2, 3, 4. Ele tem uma manchinha no corpo. E ele fala que parece um fantasma, a cara de um fantasma. Ó, vocês conseguem ver daí, ó, realmente parece. Ele fica brincando com essas coisas, né? Ele tem 2 gatos. Então é esse e esse outro aqui. Eu li só uma vez, gente, então eu não vou lembrar direito o nome deles. Mas é isso, vai mostrar o dia a dia deles na casa, vai mostrar o Junji Ito também um pouquinho, escrevendo os mangás dele, né? Tem umas cenas assim que é o Junji Ito, né? Não tem jeito. Ó, por exemplo, essa personagem aqui que eu acho que é a esposa dele. Olha a cara que ela tá fazendo. Olha só isso aqui. Então tem uma pegada cômica, mas ao mesmo tempo um pouco aterrorizante por causa das caras, né? Que ele desenha. Vamos ver aqui. Ó, o outro aqui, o gato. Acho que é o gato novo que chegou. Ó, por exemplo, esse daqui, ó. Dá pra ver um pouquinho, né? A cara aqui do fantasma no pelo do gato. Ele acha estranho o gato deitado assim, ó. Ele acha no começo que é uma lesma gigante. E depois que ele consegue perceber que é o gato dele.
É muito engraçado algumas cenas. Ah, acho que eu perdi aqui, ó. Aqui, ó. E aí ele imagina umas coisas nada a ver, ó. O gato tá parado assim, vendo TV, parece. E aí ele acha que é tipo, sei lá, uma pessoa aí que ele vê que é o gato. Então ele vê várias coisas nos gatos. É engraçado. Aqui, ó, é o gato de verdade dele, ó. Tem um nome, o Ion. Não sei se é assim que pronuncia, Ion. E realmente, ó, ele tem essas manchinhas no corpo que parece realmente a cara de um fantasma. E o outro gatinho que eles têm é o Mu. Olha que bonitinho. É bem engraçado, pessoal. Vale a pena esse mangazinho aqui. Pra quem gosta de gato, quem gosta de Junji Ito, vale a pena. Não sei se eu falei, é da JBC também. Vamos ler aqui a descrição rapidinho. Junji Ito, ou Jota, é um dos mais famosos autores de mangá de terror. Ele preferia cachorros, mas a pedido de Ako, a sua noiva, decidiram ter gatos. Então ele gostava mais de cachorro antes. Um se chama Mu, de uma raça europeia, e o outro é Yon, um gatinho carente que parece ter um rosto amaldiçoado nas costas, que seria o fantasma, né? E para a tristeza de Jota, os gatos não querem saber dele. Então os gatos não dão a mínima pra ele, e aí ele não curte, né? É mesmo, acho que eu lembro disso, que ele fica meio assim com os gatos. Os gatos querem deitar no colo dele também, e aí ele acha esquisito. Ele vai se acostumando, né? Ele vai tentando se acostumar com os gatos. Nossa, pode crer. Olha a cara de terror dele. Mas eu acho que no fim ele vai gostar de gato, né? Vai acabar gostando dos gatinhos. Vale a pena, pessoal. É o único, por enquanto, que eu li dele. Como eu gostei bastante desse, eu pensei, podia tentar, né? Eu comprei esse daqui, ó. Tava numa promoção na Amazon. É o Black... Nossa, é ruim essa letra. Black Paradox. Acho que é isso. Veio o marcador. Só que eu ainda não li esse, gente. Preciso ler. São 4 indivíduos que se conhecem por meio do site Black Paradox. Especializado em Sui, não pode falar, né? Essa palavra no YouTube. E o que eles têm em comum é a intenção de dar um fim a... É isso. São esses 4 jovens. Provavelmente vai acontecer alguma coisa. Eles vão se juntar, vão se conhecer a partir desse site. E aí eu não sei o que vai acontecer. Alguém conhece essa história aqui? Acha legal? Comentem aí, hein, gente. Aí tem esse outro aqui, que também é do Junji Ito. Só que assim, a história não é do Junji Ito. A história, eu até peguei o livro pra vocês verem. Vou mostrar aqui. É esse daqui, ó. É o Declínio de um Homem. Então, esse mangá aqui, ele é baseado nesse livro aqui, que é O Declínio de um Homem. É do autor Osamu Dazai. Vai contar a história de um jovem aqui com vários problemas. Ele tem problemas com a família, problemas de amizade, então ele não consegue fazer amizade, nada do tipo, ele é meio assim depressivo e tudo. Só que essa história aqui, por mais que não seja desse autor, tem um pouco de biografia dele. Então, muitas coisas que esse jovem passa, esse autor já passou também. Então, é o mesmo estilo desse daqui, né, que tem essa temática, porque o autor, ele com 30, aqui tá falando, ó, o autor com 38 anos de idade, ele tirou a vida, né? E aí eu acho que esse daqui foi o último livro que ele escreveu. Então, assim, o livro é muito bom, só que o livro é muito triste, tem uma carga, assim, meio baixo astral, sabe? Então, pra quem, assim, tá um pouco desanimado, não é legal ler esse livro, né? Mas quem acha interessante, né, ver essa parte da mente humana, né, vale muito a pena. Esse livro aqui eu li. E aí eu peguei esse mangá pra poder ler também, né, na visão aqui do Junji Ito, ele que desenhou as imagens, né, baseado nesse livro aqui. Então vai ter a história desse personagem. Esse mangá, ele vem com uma jacket, mas eu comprei no sebo. Tava sem a jacket. Esse daqui eu ainda não li, preciso ler. Bem bonita essa edição. Pena que não tem a jacket. Só que também é preto e branco. E aí com certeza vai ter uma pegada meio sinistra, né? Aqui pelas imagens. Vai mesclar essa parte assim melancólica com um pouco de terror. Mas é isso, pessoal. Deem uma chance, leiam o livro e depois leia o mangá pra ver se é parecido, se não é. Eu grifei algumas páginas, algumas partes aqui. Vamos ver. O que eu grifei? Vamos ver. Nem vou ler antes. A diferença era tão notável que me parecia perverso.
ou talvez cômico, o quão rápido os seres humanos se transformam, com a mesma facilidade com que abrem e fecham as mãos. Pesado, né? Então, mais ou menos nessa pegada. Eu não quero falar muito porque senão tem spoiler. Agora, o próximo é esse mangá aqui, A Menina do Outro Lado. Um mangá da editora Darkside. Também é preto e branco, né? Da mesma forma. Caiu. Tem uma pegada meio dark, meio de terror, mas não é terror. Vai contar a história dessa menininha e desse ser aqui, que era um homem antes e virou esse ser aqui esquisito. Ele vai meio que proteger essa criança, essa menina, porque quando um bicho igual a ele toca nos seres humanos, os seres humanos se transformam nesse bicho. Então ele era um ser humano antes, vou ficando assim. Então é como se fosse um vírus, sabe, que apareceu no ar e começou a transformar as pessoas nesses bichos aqui esquisitos, que parecem árvores. Então parece que eles têm uns galhos, sabe? Então é uma mistura de árvores com bicho, né? Tipo cervo, herbívoros, né? Então é uma mistura muito esquisita. Ele vai cuidar dessa menina, então vai mostrar o dia a dia deles e tudo mais. Só que assim, eu achei bem interessante, mas eu não gostei do final. Esse eu li inteiro já. Eu li numa tacada só, porque já tava tudo... A coleção já tava finalizada. Consegui uns descontos na Amazon, peguei tudo e comecei a ler. Assim, o começo é muito bom, achei bem interessante, mas eu não curti muito o final não, porque meio que não tem final. Então essas coisas que estão acontecendo no mundo aqui, né, não é explicado direito, fica meio tudo assim muito sem sentido, não tem um porquê. Então pra quem gosta de um começo, meio e fim, de um porquê pra tudo, pode esquecer que aqui não vai ter. Meio que o autor vai jogando e você tem que ir absorvendo e aceitando tudo. E não tem, tipo, um porquê. Então isso é um pouco ruim, né? Eu não gosto muito disso. Achei meio nhé. Vamos lá. Então esse é o volume 1. O volume 2. As capas são bem bonitas. O volume 3. O volume 4. O 5. O 6. Ó, tem vários desses seres aqui esquisitos. O 7. 8. Então, pessoal, eu tô mostrando aqui pra vocês os mangás e tal, mas assim, não tem muito roteiro, sabe? Só tô mostrando mesmo e conforme eu vou lembrando de alguma coisa, vou comentando, vou falando. Porque assim, tem muita gente que chega aqui, né, nos vídeos e acha assim que vai ser uma coisa, nossa, explicando tudo, detalhe por detalhe, como se fosse um Discovery, né? Um Discovery Channel, mas não é assim, na verdade é só pra realmente mostrar os gostos, as coisas que a gente tem aqui, que a gente gosta, né? Ver o pessoal aí do outro lado também se gosta desse tipo de histórias, mostrar mesmo a coleção, pra ser uma coisa mais tranquila, sem muito roteiro, né? E aí acho que esse ano saiu mais um volume desse daqui, que esse daqui é o final, mas eu acho que saiu um especial que colocou como volume 12, mas a história fecha aqui mesmo no 11. E o 12 esse eu ainda não tenho, preciso esperar baixar o preço e pegar. Mas na verdade nem sei se eu vou pegar, porque assim, acabei não curtindo muito, só esses volumes já estão de bom tamanho. Agora, o Snow, já levou susto? Esse daqui é a mesma coisa que eu comentei da Sakura. Então eu comecei a ler, só que ainda não tinha sido lançado todos. E na verdade eu achei que tinha, na verdade eu achei que era só 3 volumes. E do nada virou 7. Então eu comecei a ler, acho que eu parei no volume... Eu li até o volume 3. Só que assim, eu não lembro mais, já esqueci. Então, pra eu conseguir continuar os outros, eu vou ter que ler do começo de novo. Que é esse daqui, ó, o Evangelion. Que também é um dos clássicos dos mangás. Esse daqui é estilo ficção científica. Então tem robôs gigantes. É bem legal, pessoal. Esse daqui veio com marcador. Aqui é coloridinho. Então o começo é colorido e depois fica preto e branco. No ano de 2000, um meteoro de imensas proporções cai no Círculo Polar Antártico. Com ele ocorre a maior catástrofe já presenciada pela humanidade.
que ficaria conhecida como Segundo Impacto. Elevação no nível do mar, distúrbios climáticos, declínio da economia, conflitos étnicos, guerras civis, a população mundial é reduzida à metade. Tá acontecendo isso, né? De uns tempos pra cá. 15 anos depois, quando enfim surgiam sinais de recuperação, uma nova ameaça assola a raça humana. Eram os anjos. Um batalhão de gigantescos seres desconhecidos começa um incessante ataque contra a humanidade. Afinal, são eles realmente anjos de Deus, como se anunciam? Para combater o prenunciado ataque dos anjos, os humanos desenvolvem uma arma de combate utilitária em forma humanoide, que seriam esses robôs aqui, né? Batizada de Evangelion, que dá o nome ao mangá. Em 2015, 3 unidades já estavam operando. Para pilotar as unidades, foram escolhidas 3 crianças. Então são essas 3 crianças aqui que elas são escolhidas para pilotar esses robôs. Porque sem elas, os robôs não funcionam. Então, assim, é muito legal, gente. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram. Vale muito a pena. Eu vou precisar reler, né? Porque eu já não lembro direito. Mas tem na Netflix, até um tempo atrás tinha, né? Agora eu não tenho certeza. Na Netflix tem os episódios, tá? Dos animes. Então, volume 2. Esse é o 3, que se eu não me engano foi aqui que eu parei. O 2 também tem, ó. Marcador. Volume 3 também tem. É no mesmo estilo. Tem as páginas coloridas. A partir daqui eu já não li. Que é o volume 4. Volume 5. É da JBC também. Nossa, que legal. Todos esses veio com um marcador. O volume 6. Esse já não veio, pessoal, com marcador. Nossa, que pena. Ah, veio, gente. Veio. Ó, tava no meio do livro. E o volume 7. Com marcador também. Que legal. Todos veio com marcadores. Só o da Sakura que veio sem. Nossa, pessoal. Se arrependimento matasse. Gente, como tá dando trabalho. Me arrependi agora de fazer isso aqui. Olha só, pessoal. É sério. Vocês têm que curtir esse vídeo, hein? Quem tá assistindo, se inscreva nesse canal, comentem aí embaixo pra engajar. Vamos lá, pessoal, coloca aí, escreve mangá, coloca um emoticonzinho de mangá, de livro, porque, meu Deus, tá complicado. E ainda aqui em São Paulo tá um calor de 30 graus, eu tive que fechar todas as janelas por causa do barulho da rua. E aí eu tô morrendo de calor, não tô aguentando mais. Tô reclamando mesmo, porque, gente, que doideira, é muito livro. Assim que eu terminar aqui de gravar pra vocês, eu vou filmar como que ficou tudo. Dá trabalho, hein? Pelo amor de Deus. Bom, chega de reclamação, vamos lá. Então, começar por esse daqui, que ainda tá incompleto. Eu tenho o volume 1, 2, 7 e 10. São mais volumes que isso, vai contar a história dessa gatinha. E eu justamente peguei porque eu acho que parece muito a JJ. Lembra muito a JJ, gente. Vocês também acham que parece com ela? Nossa, eu achei muito parecida com ela. Olha aqui. Ela com a carinha. É igualzinha a JJ, igualzinho. É muito igual a JJ. Vai contar a história dessa gatinha. Ela chama Shi. E é colorido esse mangá. Também começa assim de trás pra frente, mas a diferença é que ele é colorido. É muito fofinha essa gatinha. Muito bonitinha. Então vai contar a história dela, ela sendo adotada, ela na casa lá com a família dela. É muito bonitinho esse mangá. Só que eu vou comprando conforme tá na promoção, sabe? Porque é um mangá bem longo e não é muito barato. Então sempre quando tem uma promoçãozinha, eu pego. Ela aqui tá indo pro veterinário, a gatinha vai ao veterinário. Então assim, pessoal, quem gosta de gato, isso aqui é um prato cheio. Vale muito a pena. E eu acho que você não precisa ler assim, volume por volume na ordem, sabe? Dá pra você ler separado, assim, tipo, ler o volume 1, depois ler o volume 5, eu acredito que seja assim. Porque é bem tranquilo, né? A vidinha dela, vai contando a história dela mesmo, da vida dela. Essa pose que ela faz aqui, ó, a JJ faz igual. Essa gata é igual a JJ. É a JJ pura. É a história da JJ. Então, esse aqui é o volume 1. Temos o volume 2
E aí depois pula pro 7 e depois pro 10. Tem essa falta aí dos outros. Então conforme vai tendo a promoção eu vou pegando. É isso, pessoal. E é bem grandão, ó, tá vendo? Que bonitinho, gostei bastante desse mangá. Mais um de animais, falando em cachorro, né? Tem cachorro latindo, vamos falar de cachorro. Tem esse outro aqui. Ah, esse daqui também é da JBC. Esse também é da JBC. E aí vai contar a história desse cachorro. E temos o outro também, o outro cão que guarda as estrelas. E é papel jornal, então tá embolorado também. Essa história aqui é bem bonita, só que diferente da outra, que é mais alegre e tal, essa daqui é triste, bem tristinha. Mas assim, é muito bonito, é uma história muito bonita. E esse daqui é de outro cachorro, é na mesma pegada. Só que eu lembro que eu gostei mais desse daqui mesmo. Esse daqui é bem mais comovente. Esse é da JBC também, que é o Samurai X. Só que é um especial, não é aquela história tradicional, né, dos mangás, dos animes. Então eu tenho o volume 1 e o volume 2, tá completo, são dois volumes. Esse daqui a página é melhor, tá? Não é aquele papel jornal. Essa história aqui é tipo um OVA, se eu não me engano é isso. Porque, pessoal, eu ainda não li. Faz tempo que eu tenho ele, viu? Faz bastante tempo. Aqui tá falando que é uma edição de 2016. Então, provavelmente foi nessa época que eu comprei. Dá vergonha falar, eu ainda não li. Compra um negócio e não lê, fica parado na estante. Bom, essa é a vida, né? A vida de adulto. A gente quer muito ler as coisas e não consegue, não acha tempo. Esse outro mangá, Orange, também é da JBC. Praticamente acho que todos os meus mangás é da JBC. Esse daqui vai ser uma viagem no tempo. É uma história de viagem no tempo. Então vai contar a história desse menino. Vou ler aqui pra vocês. Numa manhã que já começou diferente do normal, Nayo recebe uma carta misteriosa que conta tudo o que vai acontecer durante o dia, o atraso incomum, a tarde de folga da escola, o aluno transferido e o convite da turma para que todos voltem para casa juntos. O remetente, ela mesma. 10 anos no futuro, só tem um pedido, salve o Kakeru. Nossa, esses nomes são terríveis, Kakeru. Aqui fala que é completo em 5 volumes, aí depois eles vieram com mais 2 volumes. Então é nessa mesma pegada. Eu li esse mangá aqui, eu li os 5, só que eu não lembro se eu li o 6 e o 7, porque eles eram depois, e aí eu não lembro se eu peguei pra ler. Então vai contar a história desses amigos aqui. Então eles vão receber, né, a menina vai receber uma carta do futuro dela mesma, contando as coisas que vai acontecer e pedindo ajuda, né? É bem legal também, pessoal, vale muito a pena. É o volume 1, também em preto e branco, não tem cor aqui. Volume 2, o volume 3, o volume 4. Então já tem alguns spoilers aqui, né? O 5, então eles jovens aqui e eles mais velhos aqui. O volume 6 e o volume 7. Também da JBC. É as Guerreiras Mágicas. Quando eu fui num evento de videogame, né? Eu ganhei o jogo, gente. Olha que legal. O jogo aqui das Guerreiras Mágicas. É pra Sega Saturno. Eu ainda nem abri, ó. Deixei no plástico. Tá no plástico também porque, infelizmente, eu não tenho Sega Saturno. Preciso correr atrás de um videogame Sega Saturno pra conseguir jogar, né? Nossa, muito bacana. Então, temos aqui o mangá das Guerreiras Mágicas. Se eu não me engano, ainda não saiu, mas vai sair um anime novo. Tem aquele anime antigo, né, dos anos 80/90, e agora vai sair um anime novo. Tô interessada pra ver se vai ser bom também. Esses eu já li, gente, eu li todos os volumes, mas assim, eu não vou lembrar, não lembro direito. Eu só lembro de alguns detalhes. Acho que é porque ele é tanta coisa, né? Que aí vai esquecendo ou vai misturando uma história com outra. Não sei se vocês são assim também, mas eu sou desse jeito, eu acabo esquecendo, passo um tempo, acabo esquecendo. Eu teria que reler de novo pra ir lembrando. E uma coisa que eu já percebi, assim, eu consigo lembrar o meio das coisas, mas o final eu sempre esqueço, a parte final. Vocês também são assim, gente? Porque às vezes eu fico com medo, eu falo, meu Deus, será que é só eu que esqueço? Será que eu tenho alguma... Será que tem algum problema na minha cabeça? Volume 4.
Essa aqui é a segunda fase. Então aqui, ó, gente, é a primeira fase, os 3 primeiros. O volume 1, o 2 e o 3. É a primeira fase das Guerreiras Mágicas. E depois entramos com a segunda fase. O volume 5 e o volume 6. Finaliza no 6. Eles também são assim, coloridos. Que eu não mostrei, né? Da segunda fase, acabei não mostrando. O 5, o 6 e por último o 6 aqui. Agora esse daqui. O Hellsing. O Hellsing também aconteceu a mesma coisa, pessoal. Eu comecei a ler conforme eles foram trazendo, né? Da JBC também. Então, conforme eles foram trazendo, eu fui lendo. Só que aí teve um momento que começaram a demorar pra publicar. Eu parei, porque tava demorando muito, e falei, depois eu leio. E aí, não li mais. Então, é o volume 1. Também assim, ó, simples. O volume 2. O 3. Hellsing também é aquele mangá mais antigo. Tem o anime também, acho que todo mundo já sabe do que se trata, né? Sobre vampiros. Aí eu tenho o Alucard, que ele é um vampiro, mas ele mata outros vampiros. É como se fosse um Blade. E tem essa moça aqui que coordena tudo, ela que meio que manda no Alucard. O volume 7. O 8. 9. E o 10. É finalizado no 10 mesmo. Voltei. Provavelmente deve estar mais escuro, porque agora já tá de noite. Já são 10h30 da noite. Só agora eu consegui, que eu peguei o celular do Michael pra poder gravar aqui o restante que falta. Vamos lá, porque já vai ficar bem longo esse vídeo. Então a gente parou, eu parei nesses mangás aqui, que é o Fruits Basket. Esse daqui, ó, Fruits Basket. É uma edição antiga da JBC e eu peguei na época que eu trabalhava lá no centro da cidade, né? Então eu peguei nos sebos. Então eu fiz fui em vários sebos tentar achar todos os volumes. Alguns eu encontrei lá pro lado da Sé, outros eu encontrei na Liberdade. Eles custavam R$ 9,80. Também é papel jornal, bem simples, e tá um pouquinho oxidado. Um pouquinho não, bastante. Acabou ficando bagunçado porque eu já tinha mostrado isso aqui pra vocês, só que não tava gravando, gente. Aí eu acabei perdendo uns 10 minutos aí mostrando esse mangazinho aqui. Vamos lá. Então é o 1, o 2, o 3, 4. Vai contar a história dessa menina aqui. Ela vai descobrir que a família, que são uma família, né? Esses 2 meninos, esse outro homem aqui, eles são uma família, a família Souma. E eles têm uma maldição na família, então todo mundo se transforma em animais, se for abraçado pelo sexo oposto, né? Então se ela abraçar ele, um dos dois, ou encostar, alguma coisa assim do tipo, só de chegar perto realmente, só de encostar, não precisa nem abraçar, encostar mesmo, aí eles se transformam em animais. Então assim, é um anime e um mangá engraçado, ao mesmo tempo que é triste. Tem algumas partes que você ri, outras você chora. É bem bonitinho. Tem um anime também, mas o anime não foi finalizado. Não sei o motivo. Alguém aí sabe? Se souber, fala nos comentários, beleza? O 6, o 7, 8. Esse 8 aqui, infelizmente, ele tá descolando. Que ele é bem antigo e usado, então aqui tá descolando. O 9, 10, o 13, 14, esse eu acho o 11 que acabou pulando, o 11, 12, 15, 16, são bastante volumes, esse daqui 17, mas aí a JBC ela fez uma edição nova de colecionador que tem menos volumes, então cada volume é um pouco maior que esse. E eu peguei também, acabei pegando porque esse daqui tá bem maltratado.
Alguns, né? Aquele lá tá bem feio, mas esses outros aqui tão bons. Eu acho que só aquele que tá caindo as páginas. 22 e por último 23. Então esses daqui são 23 mangazinhos, né? E a JBC, ela publicou uma edição de colecionador, que são esses daqui. No total são 12 volumes. São bem bonitos. É uma capa branca, tem uma textura. Ela tem uma jacket, né? Igual aqueles outros que eu tinha mostrado também. Só que igual o outro também, ele é papel jornal. Por mais que seja edição de colecionador, né? Eles acabaram fazendo naquele papel poroso. Já tá embolorando, ó, já tá oxidando. Não só aqui, quanto por dentro, né? Infelizmente. Eu não sei por que eles usam essas folhas. Olha como que fica. E aqui no começo é colorido. Mesmo a parte colorida tem um pouco de manchas. E não é tão antigo. Foi publicado aqui no Brasil em 2019. Mas já tá assim. Aí o volume 2. Também no mesmo estilo. Uma cor diferente, azul. Esse menino é o que se transforma, né, em um animal, esse e esse. Esse se transforma no gato e esse no rato. Aqui o rato. Depois o 3. Esses são todos os integrantes da família também. Esse é o cachorro. E ela, se eu não me engano, é um porquinho. É o porco. 4. 5. 6, o 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Finaliza nesse volume. Vou mostrar os mangás da Sailor Moon. Ah, esse daqui eu não falei, né? Eu li esse daqui, só que eu li naquela edição mais antiga. Esses daqui eu consegui ler, porque já tinha sido publicado, né? Eu li nesse daqui, já estava tudo publicado, então consegui ler tudo. Temos aqui o Sailor Moon, são 12 volumes, também é pela editora JBC. Aqui tem umas partes coloridas. Esse daqui eu também li tudo. Deu pra ler tudo. E tem um anime, né? Só que o anime é um pouquinho diferente do mangá. Tem umas diferenças do mangá pro anime. Que eu não sabia, né? Aí quando eu comecei a ler o mangá, eu falei, caramba, mas isso não tem no anime. O 3. Então essa daqui, ó, eu acabei não falando. Essa daqui é a Sailor Moon, a principal, né? Aí tem a Sailor Mercúrio, a Marte, 4 é a Júpiter, o 5 é a Sailor Vênus. A Sailor Vênus, ela tem uma história à parte, uma história dela à parte, que é essa daqui, ó. São esses 2 volumes aqui. Só que esses dois volumes eu ainda não li, que é a Sailor V. Antes dela se transformar na Sailor Vênus, ela era a Sailor V. Ela tem um gatinho branco que fica sempre com ela. Ele chama Artemis. E ele é um gatinho mágico, né? Então ele fala. Uma diferença do anime pro mangá é que no mangá ele se transforma num ser humano, né? Numa pessoa, num homem. E no anime não tem isso. E outra coisa também que eu esqueci de comentar. A Sailor Moon, ela tem uma gatinha, igual a Sailor Venus. Só que no caso a Sailor Venus é um gato e aqui é uma gatinha, né? Essa aqui, ó. É a Lua. No português ficou Lua, mas em japonês é Luna, que é a mesma coisa, só que em espanhol, né? Por isso que a minha gatinha preta, a Lua, se chama Lua, por causa da lua da Sailor Moon. Ela também se transforma numa pessoa. Agora é o 6, que é a Sailor Chibi Moon. Eu não sei se isso é considerado um spoiler, né? Porque nessa altura do campeonato, acho que todo mundo já conhece. Então eu vou falar, hein? Não vamos ficar com raiva. A Sailor Chibi Moon é a filha da Sailor Moon.
O 7, esse daqui é a Sailor Urano. O 8º é a Sailor Netuno. O 9º é a Plutão. O 10º é a Sailor Saturno. O 11º é a Sailor... Essa Sailor aqui, ela é da Sailor Moonstar, se eu não me engano. É isso mesmo. Então ela... Eu não me lembro, não me recordo do nome dela. Mas na verdade ela não é bem uma Sailor. Nossa, esse eu já não vou lembrar direito, gente. Porque eu não me lembro muito bem quem é essa Sailor. Mas ela é tipo uma esperança, uma luz. E por último é essa outra Sailor aqui, que é tipo a Sailor Moon mesmo, só que seria uma outra Sailor Moon. E aqui é ela com a Sailor Moon com a Sailor Gibi Moon e essa outra personagem. E eles fizeram, claro que eles iam fazer isso, né, a editora. Eles lançaram uma nova Sailor Moon, só que de colecionador, é a mesma história, só que assim, ó, tá bem bonita. Só que eu só comprei o volume 1. Não sei se eu vou comprar os outros, porque é muito caro e eu já tenho a outra história. E também não tem mais espaço na minha estante para mais mangá. Então esse daqui é uma edição especial da Sailor Moon. Ela até brilha, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É meio holográfica. Ela é bem bonita, mas é bem caro. E aqui a primeira página, algumas imagens. Aqui, ó, a lua. Ela tem o símbolo da lua na testa. Ah, e tem esse daqui também, que é umas histórias curtas. Esse eu não li. É o volume 1 e o volume 2. Tem esse outro aqui que é de gatinho, que é um gatinho e uma menina que ela adota, né, esse gato, então vai mostrar a história das duas, ela e o seu gato. É uma história curta, é da editora New Pop. Esse daqui eu peguei no Scoob, não sei se vocês conhecem, tem um site, um aplicativo de livros chamado Scoob. E aí lá você consegue colocar todos os livros que você tem, os livros que você já leu, os livros que você quer ler. É como se fosse uma rede social de livro. E lá você também tem uma opção ali que você consegue trocar livros. Eu consegui pegar esse daqui nessa troca. E esse daqui eu já li, é bem bonitinho a história. Agora é a vez da Alita. São os 4 primeiros volumes. Eu ainda não li, eu vi o filme que saiu, mas eu não li o mangá. É um mangá bem grande. Olha que bonita esse desenho. O volume 2... o 3 e o 4. Eu sei que tem uma outra série, né, da Alita, que é de capa branca, se eu não me engano, mas eu só tenho essa fase aqui, não tenho a outra. Preciso tomar vergonha na cara e ler, não é mesmo? Agora tem o Fullmetal Alchemist, que é um dos meus mangás e animes favoritos. Vocês já ouviram falar desse anime? Se não ouviram falar, procura aí no Netflix. Netflix tem pra assistir e vale muito a pena. É um desenho muito bom. Da JBC. A JBC, antes de fazer essa edição aqui, tinha uma outra edição que era nesse estilo também, assim, ó, pequenininho, igual esse. Só que esse eu não cheguei a fazer a coleção, não consegui fazer. Quando foi possível, eu consegui fazer dessa daqui, que eu acho que essa aqui é até melhor. Então vai contar a história do Ed e do Al. Eles são alquimistas, né? Tem um lance de transmutação e tal, assim, é bem legal. Vale a pena vocês assistirem, é muito bom. Então temos o volume 1, volume 2, 3, 4, 5, o 6, 7, 8, o 9, 10. Aqui tem o preço, ele saía por R$16,90. Daqui também demorou um pouquinho para eles lançarem tudo. 2017. Vamos ver o primeiro, volume 1, se é 2017 também. 2016 esse. Então eles demoraram praticamente um ano. Vamos ver o último, né? O 11, 12, então 16, 17, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, falei bastante, e 27. Vamos ver o 27. 2018. Então levou 3 anos para lançar tudo. Temos aqui uma edição, um guia completo do Fullmetal. É o volume 1 e volume 2. E a folha também é aquela folha lá, né? Porosa de papel jornal. Tem aqui a parte colorida. Pra falar pra vocês também, eu nunca li esse e me dá um pouco de preguiça também de ler essas coisas que são meio que extras, né? Tem algumas coisas pra você fazer, alguns jogos, palavra cruzada. Nossa, que legal! E também eles fizeram essa edição aqui de aniversário, 20 anos de aniversário. Eu peguei na feira da Unesp, tá muito bonita essa edição aqui. Veio um marcador, edição especial de aniversário. Algumas edições, né, do mangá, os anos aqui que foi publicado. Depois começa aqui uma história, deve ser uma história nova. São várias historinhas que tem aqui. Agora o próximo, já falamos desse. Esse aqui, ó, vamos ver esse daqui. Esse daqui foi a mesma coisa, é o Nana. Tem também na Netflix para assistir. Ele não tá completo, a autora não finalizou, tá que nem o George Martin, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo. Começou as histórias e não escreve o final. E já tem bastante tempo isso. Eu tinha pesquisado porque ela não terminou, essa autora, diz que ela ficou doente. E aí ela não pôde terminar. Mas eu não sei agora o porquê, se ela ainda tá doente, o porquê ela ainda não terminou. Esse daqui é a mesma coisa, eu peguei tudo em sebo, fui procurando porque já estava esgotado e custava na época R$10,90. Agora a JBC ela tá relançando todos os volumes de novo. Tá até com tá com tudo igual, tá com a capa toda igual, não mudou nada. Eles só estão relançando de novo. Depois de muito tempo. Vamos ver, o primeiro volume tem uma data aqui que é 1999, mas aí eu não sei se é a data da publicação lá do Japão ou se é daqui. Mas foi por aí então, provavelmente. Se não foi em 99, foi no ano 2000. Também é o mesmo esquema do papel, né? Então tá bem embolorado. Volume 2. Vai contar a história dessas duas meninas, que elas chamam Nana, por isso que o nome do anime, do mangá é Nana, que as duas chamam Nanas, e elas se conhecem assim, do nada, sem querer. Elas precisam arranjar um apartamento para morar lá na cidade, só que os apartamentos são tudo caros e elas não conseguem pagar, e aí elas se conhecem e acaba dividindo um apartamento. Então aí, dividindo o apartamento, né, elas conseguem pagar, cada uma divide o valor do apartamento. Só que elas são muito diferentes, então assim vai contar a vida delas. Essa Nana aqui, ela tem uma banda de rock e a outra Nana meio perdidinha, coitada. Ela sofre bastante com um garoto que ela gosta. O 11, 12, 13, 14, esse também é longo. O 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora, esses daqui são do Pipoca e Nanquim. Então vamos começar por esse, que é a Lanterna de Nyx. Ele é completo em 3 volumes. Eu comecei a ler e parei na metade. Então, conclusão, eu vou ter que começar desde o começo de novo. Ele também tem essa jacket. O volume 2. Também tem jacket e tudo. O volume 3. Agora é o Shamisen. Esse daqui é um mangá brasileiro, pessoal. Pela editora Pipoca e Nanquim. Ele é todo colorido. Só que ele não começa de trás pra frente. Ele começa normal. De frente pra trás. Esse daqui eu já li também. É bem bonitinha a história. Simples, mas vale a pena.
É bem bonita as imagens, o estilo da pintura. É bem bonitinho. O próximo... Ah, tem um aqui. Esses daqui, ó, eu não sei se entraria como mangá, porque não é do Japão, né? É da Coreia do Sul. Então esses dois aqui é da mesma autora. É o Grama e o Meu Amigo Kim Jo-un. E também você lê normal, você não lê de trás pra frente. E ele também vem uma jacket. É bem bonita essa capa, branquinha, capa dura. Tem fitilho, tem um fitilho aqui. Essa história aqui, ela é muito triste. Vai contar a história da Coreia do Sul, na época, eu não vou lembrar agora o ano, tá? Mas é quando os japoneses entram na Coreia do Sul e tentam pegar lá o território deles, né? E aí tem aquela guerra e tal, e aí os japoneses fazem as pessoas lá de escravos e tudo mais, principalmente as mulheres sofrem muito, né, nessa guerra. É bem triste e não é muito conhecido, né, essa história da guerra entre a Coreia do Sul e o Japão. E aí por conta disso a Coreia do Sul, ela demorou para se reerguer, né, de novo. E hoje em dia ela tá super bem, né, eles estão muito bem lá. Mas eles tiveram que começar tudo do zero. E é bem triste, viu, pessoal? E esse outro aqui é da mesma autora também. Só que eu ainda não li esse. Esse eu peguei naquela promoção que eu tinha comentado do saldão do Pipoca Nanquim. Um saldão de aniversário. Nossa, os cachorros tão que tão, hein? Gente do céu. E aí esse daqui eu ainda não li, mas deve ser na mesma pegada. Também tem fitilho vermelho nesse caso. As imagens são assim, são um pouco diferentes. O outro, eu não sei se eu cheguei a mostrar, também é preto e branco. E aí tem uma parte nessa história que é bem pesada, que aí a autora coloca uma página toda preta. A gente só imagina, né, o que estaria acontecendo. Por exemplo, tem uma outra também, mas eu não tô achando. Não vou achar, pessoal, mas... é nesse mesmo estilo, assim, ó. Aí mostra os soldados, né? Nossa, e olha que é 11 horas da noite praticamente. Deixa eu ver que horas são. 11 horas. E tá esse fuzuê na rua. Relevem, pessoal. Esse daqui é uma história de samurai. Então, é o mais forte que a espada. Tem algumas imagens aqui coloridas. Vem um marca-página. Essa história eu ainda não li também. Mas tá aí. Pelo menos eu não vou perder, porque teve caso que eu acabei perdendo, eu já vou mostrar pra vocês. Ah, é só esses dois volumes, pessoal. É só o volume 1 e o volume 2, tá? Essa história aqui. O mais forte que a espada. Tem essa outra aqui, ó, que eu quase perdi, mas eu consegui pegar. É o Preço da Desonra. Eu fiquei enrolando pra pegar, aí acabou, aí eles republicaram, e aí eu falei, não, tem que pegar. Só que eu ainda não li, gente. Claro, né? Praticamente eu mais não li que outra coisa. Também tem uma jacket. E esse daqui é como se fosse um segundo volume. Então ele chama... é o Novo Preço da Desonra. Então acho que é a continuação daquela história. Também é de samurai, vocês já estão dando para perceber pela capa. Parece ser muito bom. O outro, deixa eu ver, eu queria deixar esses juntos para mostrar para vocês. Esses daqui é isso mesmo, são tudo do mesmo autor. É o Jiro Taniguchi, que é bem conhecido. Então eu tenho o Diário do Meu Pai, também tem uma jacket, é pela Pipoca Nanquim. Esse eu ainda não li. Eu li esse daqui, ó, que é o Bairro Distante. É muito bom. Ele tem viagem no tempo. Tudo tem viagem no tempo, eu gosto pra caramba. O começo sempre tem uma cor. Também tem jacket. Então vai contar a história desse menino, que ele vai visitar
a cidade depois de mais velho. E nessa visita à cidade, ele volta no tempo, e aí ele volta com ele mais novo. É bem bacana o mangá. E esse outro aqui também é do Jiro Taniguchi, são as Crônicas do Gelo. É o volume 1 e o volume 2. Esse eu também li, mas assim, eu não curti muito. Tem a ver com tipo uma distopia / ficção científica. Então vai mostrar o nosso mundo, ele tá totalmente tomado por gelo, né? Por neve e gelo. E aí eles vivem numa parte do gelo lá embaixo, lá no fundo. E aí eles estão tentando voltar lá pra cima pra ver se tem alguma mudança, né? Mas aí eles têm dificuldade pra conseguir ir lá em cima e tudo mais. Se eu não me engano é isso, gente, porque eu li já faz um tempo e pra variar eu não lembro muitos detalhes, mas na minha cabeça eu lembro que é isso que acontece. Eles vão descobrir um mundo totalmente diferente lá em cima. Assim, é legal, mas ao mesmo tempo eu achei meio assim, sabe? Não achei tão bacana, não era muito o que eu esperava. Esse daqui também é do Jiro Taniguchi. Eu peguei esse na feira da Unesp recentemente. Esse aqui é da Devir. É O Homem que Passeia. Ele também, mesmo sendo de uma outra editora, também tem jacket. Virou moda, né, isso aqui? Fazer essa jacket. Não sei muito bem do que se trata. Vamos ver. Um homem contempla os subúrbios da sua cidade. Caminhando devagar, ele escuta e cheira, para e observa. É impossível não nos sentirmos alheios e indiferentes ao mundo, em contraste com este olhar puro. Passeando por estas páginas, reaprendemos a olhar e a, quem sabe, a vivenciar com mais atenção as pequenas coisas. Nossa, parece ser muito bom, hein, gente? Às vezes a gente fica no piloto automático, né? Totalmente agitado e tudo, e não percebe as pequenas coisas. É legal esse tipo de história pra ver, pra gente poder, né, dar uma acalmada e repensar um pouco nas coisas. Agora, o outro é esse aqui, ó. É do Osamu Tezuka. É Vampiros. Esse daqui eu peguei recente também, no Saldão do Pipoca. Também tem a jacket. Pela capa, vai falar sobre vampiros. Esse daqui que eu comentei com vocês é do mesmo autor desse. É o Recado a Adolf. Ele tem o volume 1 e o volume 2. E, infelizmente, eu só tenho o volume 1, porque o volume 2 já está esgotado. E eu acabei não comprando ele, e aí eu perdi. Não tem nenhum lugar, já procurei em tudo que é lugar, e eu não acho. E eu tenho só ele, né? Uma pena. Quem sabe um dia a editora Republic eu possa pegar o volume 2. Também tem a jacket, e pela capa já dá pra perceber do que vai se tratar. A gente não pode falar o nome dele, né, aqui no YouTube, que dá problema. Vai se tratar então da Segunda Guerra Mundial. E infelizmente eu só tenho o volume 1. Quem sabe um dia, né, eu consiga o volume 2. Bom, finalmente terminamos. Eu acho que vai dar mais de 1 hora esse vídeo. E esse vídeo deu trabalho, hein, pessoal? Meu Deus do céu, como deu trabalho. Eu sabia que ia dar trabalho, mas eu não imaginava que ia dar tanto trabalho. Porque além de ser muita coisa, né, que tem que tirar da estante e tal, ainda deu problema, né, no celular aí, na memória. Não coube o suficiente, tipo, deu memória cheia e aí eu não consegui gravar mais. E eu perdi também porque eu já tinha gravado algumas coisas e acabou se perdendo. Não deu pra colocar no vídeo, tive que gravar tudo de novo. Então, galera, vamos curtir esse vídeo, vamos compartilhar, vamos comentar, porque esse vídeo deu trabalho, hein? Nossa, deu muito trabalho. Fora isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos livros, dos mangás que eu mostrei. É pra ser uma coisa mais assim tranquila, sem ficar falando muito sobre cada mangá, porque se eu for falar muito detalhe sobre cada um, aí vai virar um filme de 10 horas. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.